Daí galera, tudo bem? Então essa live é sobre venopunção. E como a venopunção deu um up, uma melhora na minha prática cirúrgica no dia a dia de rotina clínica. Aqui eu dou dicas, falo sobre detalhes técnicos, explico como é a minha preparação do pré-cirúrgico desse paciente 10 dias antes do procedimento em si. E fiquem atentos, toda segunda-feira temos uma live especial preparada com carinho para vocês. Fiquem atentos, toda segunda-feira às 7h30 da noite. Galera aí tá reunida agora, doutora Fernanda. Então estava continuando, hoje fiz uma cirurgia, uma reabertura de uma região de enxerto ósseo. Fantástico o resultado, fiquei super feliz. E foi feita uma regeneração usando PRF, né? Uma placa óssea com osso particulado, utilizando o PRF. Então transformei uma região crítica em região de nervo mentoniano, essa região aqui de 35, 36, 34, 35, 36. Eu ia fazer um split crash, mas acabou fraturando a tábua óssea e eu tive que fazer um bloco onlay, usando a técnica de PRF, um bloco ósseo, cobertura de membranas. Eu pulei de 3 milímetros de largura para 7 milímetros. Então aí entrou a venopunção, né? Para a gente conseguir dominar essa técnica tão importante que é o começo para tantas outras, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, começando agora de forma efetiva a nossa live de dia 3 de agosto de 2020, a minha primeira live, e espero me sair bem, passando um conteúdo para vocês. E começando aqui pela história de como começou a minha técnica. Então, e por que a venopunção se transformou numa técnica tão importante para os meus resultados cirúrgicos no dia a dia? Bom, muitos aí sabem que eu estou me dedicando, estou envolvido com cursos, estou dedicado a isso e venho aqui de livre e espontânea vontade para tentar passar um pouco mais desses conhecimentos que eu tenho adiante, envolvendo o máximo de número de pessoas possível. Então, espero que consiga contribuir com vocês a partir de hoje, segunda-feira, 7h30 da noite, passado um pouquinho das 7h30, e vou tentar manter vou fazer uma live semanal. Estou providenciando uma live na semana que vem, Dr. Carlos Saboia. A gente vai abordar um assunto especial para vocês, segunda-feira, não percam, segunda-feira que vem, às 7h30 da noite, a confirmar com o Dr. Carlos Saboia. Bom, pessoal, então voltando aqui, essa questão da minha iniciativa de fazer lives, eu estou levando isso bem a sério, porque foi uma forma que eu consegui de retribuir, consegui passar um conhecimento de tanta dedicação, de tantos anos, e hoje eu me sinto capacitado a poder passar uma coisa bacana, bem explicada, bem fundamentada, levando em consideração aí anos de curva de aprendizado. E a venopunção, ela coincidentemente começou justamente numa fase onde eu buscava algo a mais nas técnicas cirúrgicas e vieram os concentrados sanguíneos, né? Então eu busquei esse conhecimento, fui atrás de um curso de PRF, e o PRF, o Platelet Rich Fibrin, que é a técnica de concentrados sanguíneos, onde você faz a punção, faz a remoção do sangue do paciente, manipula e consegue confeccionar através dessa centrifugação
e sedimentação do sangue, você usa a parte branca do sangue ou a parte amarela para a confecção de membranas, plugs, agregar isso nos enxertos ósseos e também proceder hoje com técnicas periodontais também. Então, a técnica de venopunção ela é fundamental para que tudo isso aconteça de forma fluida, de forma adequada, para que o começo, que seja um começo muito bom, que é uma venopunção bem realizada, uma flebotomia bem realizada, dali para frente a gente consiga um bom concentrado sanguíneo com qualidade e as nossas técnicas cirúrgicas elas se completem desde o início de uma forma redonda. Então, eu estou aqui hoje principalmente porque muitos colegas têm dúvidas sobre isso. Recentemente, colegas que eu até vi que estão no grupo aí tiveram dificuldades, não sabiam por que os concentrados sanguíneos não estavam sendo da forma com que eles queriam. As membranas de tamanho adequado ou coagulações precoces. E a gente entende que grande parte mesmo das falhas aí durante a técnica utilizando os concentrados sanguíneos começa com alguma falha, algum detalhe técnico na venopunção. Eu espero hoje esclarecer e dar algumas dicas para vocês no quesito venopunção, tá? E no final da live vai ficar uma surpresa para aqueles que ficarem até o final, tá? Eu vou dar uma surpresa, um presente para cada um de vocês, então fiquem atentos até o final que vão ter uma surpresa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma colinha aqui no meu computador, então eu vou tentar seguir um roteiro aqui para não esquecer nada de passar para vocês, tá? Pessoal, tá todo mundo me vendo, tá tudo ok, a live está acontecendo de forma sem travar nada para vocês, só me dá um joinha, um ok aí nos comentários, porque eu já recebi algumas mensagens que tá travado aqui a live para alguns. Tá ok, o Reilando é ok, Meirelles ok, show de bola, doutora Suene também, legal, tá tudo ok, né? Então tá bom, vamos continuar. Bom, deixa eu contar uma historinha como começou. Então lá atrás eu busquei um curso e era difícil entrar na minha cabeça que eu ia ter que começar a tirar sangue de alguém, até porque na minha vida pessoal eu tenho uma dificuldade enorme com agulhas. Confesso para vocês que tive esse medinho quando fui lá anestesiar o primeiro paciente e não gosto do objeto, né, agulha. Mas eu não sei o porquê eu quis aprender muito isso, talvez pelo trauma em si. E eu achava que não era capaz, né? Então fui buscar um curso e fiz um curso em São Paulo, um curso que falava sobre concentrados sanguíneos, mas no final das contas eu aprendi muito sobre venopunção. Foi um curso que aprendi assim razoavelmente pouco sobre concentrados sanguíneos e muito sobre venopunção. E cheguei ansioso e já comecei a aplicar na minha clínica. Eu tinha solicitado, comprado já todos os insumos necessários para a venopunção e fiz esse curso. E quando eu cheguei, já busquei aqui dentre minhas funcionárias, o pessoal que trabalha comigo, uma candidata cobaia para fazer a minha primeira. Segunda, aliás, a primeira foi no curso e aqui foi para fazer uma tentativa em loco. E deu certo. Não foi na primeira e nem na segunda que eu me frustrei. Mas depois vou contar para vocês o que aconteceu de ter tido problemas em coleta também, né? Normal, só erra quem faz. E a minha história de vida foi que eu fiquei internado uma vez
no hospital e tinha suspeita de meningite. E quando eu cheguei no hospital, já bem mal, com muita febre, e essa suspeita de meningite que o médico levantou, eu fui colocado para ser feita uma punção na minha espinha. E para quem fez isso já, não é nada agradável, ainda mais para uma criança na época com 8 anos de idade. Eu levei uma agulhada na minha espinha para coleta do líquor, né, para exame e tentar estabelecer um diagnóstico para meningite. No momento em que eu levei a punção, nesse mesmo momento me deu uma dor de barriga muito grande. Depois de eu ter saído da punção, fui para o banheiro e tive uma disenteria, uma diarreia e descobriram que não era meningite. O médico falou: esse menino está com infecção intestinal. Então eu levei depois disso muitas agulhadas. Na época o hospital não tinha tanta medicação em soro, né, dado naquele soro que a gente já estava puncionado ali, e eu levei muita injeção. Então, assim, a agulha para mim particularmente sempre foi um trauma. Mas conto para vocês que depois de tudo isso, mesmo depois de tudo isso, hoje eu faço uma venopunção quase todo dia aqui na minha clínica. E vou explicar possíveis objeções que vocês tenham com relação à capacidade, porque eu achei que não era capaz e hoje eu faço e domino muito bem a técnica, inclusive dou cursos, né? Dou cursos e dentre os cursos está o módulo venopunção e desde a técnica do início, eventuais intercorrências, enfim, várias dicas que a gente dá também. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então hoje eu faço, por exemplo, uma venopunção e preparação de concentrados sanguíneos para desde uma simples reabertura de implante, onde eu vejo que posso ter a possibilidade de fazer uma regeneração periodontal, desde uma extração, uma extração simples para manter arcabouço e manter volume de tecido ósseo e gengival através do uso da engenharia tecidual inteligente, que é o que o grupo da Brainstorm, junto com o Dr. Carlos Saboia e colaboradores, preconiza. Então, os concentrados sanguíneos principalmente têm a finalidade de regenerar, tem a finalidade também de utilizar os concentrados sanguíneos para que diminua os desconfortos pós-operatórios imediatos da fase aguda. Os concentrados sanguíneos eles entram com um poder também imunológico para a ferida cirúrgica, então não tive mais problemas, posso dizer com propriedade para vocês, não tive mais problemas de infecções pós-cirúrgicas depois que comecei a usar os concentrados sanguíneos. Então, a venopunção tem feito parte principalmente da técnica que eu desenvolvi, que foi a Fibrin Gum, que é o recobrimento de raízes expostas múltiplas ao redor de dentes, para esse recobrimento ser um recobrimento sem a necessidade de remoção de um tecido palatino, de um tecido de área doadora, para recobrimento clássico, como vocês conhecem, o enxerto conjuntivo. Então, a gente precisa fazer coletas aí sim em maior número, né? Bom, então, essa minha história que começou há uns 4 anos atrás, ela veio respaldada também pela aprovação junto ao CFO, aprovação da lei, né, e a regulamentação dos cirurgiões dentistas para realizarem venopunções e manipulação de sangue em consultório, né? Isso aconteceu em 2015 através da lei número 100, da resolução número 158 de 8 de junho de 2015, onde o nosso Conselho Federal de Odontologia regulamentou
e nos autorizou a fazer isso. Então, logo na sequência, eu comecei a aplicar essa venopunção no meu dia a dia cirúrgico. Bom, a venopunção hoje que eu faço, ela existe, ela precisa de uma curva de aprendizado. Então, as pessoas, quando fazem a venopunção, aprendem a fazer, elas estão passíveis a eventuais intercorrências, né? Então, por isso que é muito importante a gente, primeiro de tudo, entender que a gente vai ter uma mudança de paradigmas, né? O dentista não foi formado para fazer venopunção, a gente foi formado para o paciente chega, abre a boca e começamos a trabalhar. Não envolve uma preparação, não é cultural da nossa área, da nossa odontologia. Não é cultural a gente trabalhar com a venopunção previamente aos procedimentos. Então isso aí a gente vai ter que mudar, é uma mudança de paradigmas, é uma aceitação, é uma curva de assimilação de que um processo vai ser diferente, que uma cirurgia vai começar diferente. E eu vou dar a primeira dica para vocês aqui. A primeira dica é que comece a preparar os seus pacientes com 10 dias de antecedência. Espera aí, Jacques, mas o que é preparar um paciente com 10 dias de antecedência? 10 dias de antecedência, você vai fazer esse paciente lembrar todo dia de você. De que forma? Você vai passar um pré-cirúrgico que vai envolver cuidados para a tua venopunção, um pré-cirúrgico onde vai envolver hidratação, você passa para ele uma medicação homeopática à base de arnica montana globular e malva, chá de malva. Faça esse paciente ingerir arnica montana globular e chá de malva durante 10 dias antes do seu procedimento cirúrgico, tá? Se for um procedimento, principalmente um procedimento amplo, um procedimento de grande amplitude, um enxerto ósseo, vários implantes ao mesmo tempo, porque se você precisar de volumetria sanguínea, é importante esse paciente estar hidratado, e não é hidratado a 1 hora, a 2 horas, um paciente está hidratado alguns dias, né? Então, faça esse paciente, quando ele está tomando esse chá de malva durante 10 dias, ele vai lembrar todo dia de você e vai saber que ele tem que se cuidar para essa cirurgia. Isso vai ajudar muito na desinflamação do corpo desse paciente e também hidratação, que é a principal situação para que tua venopunção ela seja satisfatória. Então, como eu consegui fazer tudo isso e tenho conseguido de forma bem sucedida aqui na minha clínica, eu queria passar para vocês essas dicas, tá? Bom, mas eu nunca assim me contentei com dependência de outras pessoas, né? É uma característica minha. Então, assim, a venopunção para aquelas pessoas que pensam, mas eu não vou coletar, não quero aprender a coletar, eu quero que um técnico venha toda a minha cirurgia, eu vou precisar fazer coletas, eu quero um técnico aqui do meu lado, eu vou pagar para uma pessoa estar aqui. Não, mas tá ótimo, eu respeito isso, sabe? Mas eu penso diferente, eu penso assim, quando a gente está dependente de uma pessoa, a gente está vulnerável. Então, por exemplo, uma cirurgia sua que você tenha combinado com o paciente, você envolveu sua equipe, paciente, família do paciente, o trabalho desse paciente, e naquele dia o teu técnico não consegue comparecer, e você não consegue nenhum outro técnico. Vai criar um total transtorno, né, para conseguir fazer com que haja uma pessoa ou de repente você se arrisque a fazer um procedimento que você não está habituado e não tem domínio. Então, aprendam a fazer a sua flebotomia, sua venopunção com qualidade, com confiança. Entenda que você, cirurgião dentista, você profissional da cirurgia, é um profissional totalmente capaz. Você faz procedimentos muito mais complexos, procedimentos além da alta complexidade, procedimentos de difícil acesso, por muitas vezes nem vemos o que estamos fazendo, né? Considera-se nervos, artérias, possíveis rupturas e hemorragias, então situações muito mais arriscadas. Eu acho assim que
O profissional da odontologia está totalmente capacitado e pode dominar com tranquilidade essa técnica. Então aprenda, tenha paciência para que sua curva de aprendizado, sua curva de assimilação, para que todo procedimento que você venha fazer cirúrgico, você tenha consciência que você vai fazer uma coleta sanguínea, uma punção venosa antes do procedimento e uma possibilidade de uma punção venosa durante o procedimento. Tá? Eu faço cirurgias de grande porte onde eu faço coletas, às vezes, por exemplo, uma reconstrução de maxila completa, levantamento de seio maxilar bilateral e enxerto ósseo de bloco on-lay anterior. Eu faço coleta de, às vezes, 25, 30 tubos de PRF. Né? Então, assim, 30 tubinhos desse aqui equivale a aproximadamente, no máximo, 300 ml. Né? Eu tenho feito praticamente em todas as cirurgias. Isso aí, eu posso dizer para vocês, não preciso depender de ninguém. Isso é a melhor coisa. No começo me estressava um pouco, quando eu estava fazendo o procedimento. Eu tinha um receio, onde era mais um estresse para a minha cirurgia. Eu entendia que era complicado, eu ia ter que tirar um sangue de um paciente antes, e se eu errar, eu ficava me perguntando. No momento que eu parei de pensar em que eu ia errar, eu comecei a entender que era possível eu fazer essa coleta sem essa pressão a mais, né? Porque assim, eu queria dominar essa técnica e ter tranquilidade para ela. Tanto que hoje eu faço e também tenho uma técnica aqui na minha clínica que não fazia e eu ensinei ela a fazer o procedimento. E ela faz muito bem. Bom, dando continuidade aqui, a gente tem hoje bons materiais didáticos de flebotomia venopunção na internet, né? Mas o principal é a prática, é o dia a dia. Você entender que as veias do braço, elas têm quase que um padrão. Então, a gente, por exemplo, hoje, a gente tem basicamente 4 variáveis, né? 4 variáveis, a tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, né? Onde a gente tem as veias mais comuns, que normalmente são aquelas visíveis, fáceis, né? Que a gente consegue dominar aquela região. E eventuais mudanças, às vezes, de posição de uma veia para outra. Mas eu deixo a segunda dica aqui. Sempre converse com seu paciente com antecedência, né? Não no dia do procedimento você vai investigar o braço dele, inspecionar as veias. Você faça isso na consulta de avaliação ou na consulta onde você vai formalizar o tratamento, que você vai passar a medicação para esse paciente, o pré-cirúrgico. Examine o braço desse paciente, garroteie se necessário, né? O ato do garroteamento, né, pode ser feito através de um garrote mais moderno, igual esse. Não é um garrote caro, é um garrote barato, funciona super bem. Temos o garrote clássico também, aquele antigo, que é o de borracha. Tinha um de borracha aqui, tiraram, tá aqui. Esse garrote aqui, ele puxa o pelo, ele incomoda um pouco o paciente. Indicado fazer por cima da roupa, ou use uma proteção para o braço do paciente, envolva o braço do paciente e garroteie por cima, se você quiser usar e se sente melhor com esse tipo de garrote. Eu uso o garrote, esse é prático, ele funciona, tá? Basicamente a gente faz o garroteamento só com ele, não precisa mais do que isso. É importante que o garroteamento ele não seja um garroteamento tão tenso, não estrangule tanto o braço do paciente, de forma que que bloqueie até as artérias, né? Então o fluxo arterial,
Porque o braço, ele precisa que o sangue venha e depois ele retorna pela via venosa. Então, às vezes, a gente garroteia e trava as duas vias, tanto a arterial quanto a venosa de retorno. Então, não precisa ter um garroteamento tão forte. As variáveis, como eu estava falando do tipo de veia, eles basicamente se dividem em 4. Eu vou inverter aqui a câmera para vocês entenderem como é que funciona. Então, basicamente, são 4 tipos, né? Temos aqui o mais frequente, que é o tipo 2, onde a veia intermédia do cotovelo, que é essa veia aqui, se vocês estão vendo, a veia intermédia do cotovelo, essa aqui é a mais frequente de todas, tá? Ela pode ter uma frequência muito grande no dia a dia das venopunções de vocês. É a que mais aparece. Às vezes, pergunta para o teu paciente. Quando você vai fazer a coleta de sangue, como que é a sua coleta? Qual o braço que coleta ou costumam coletar? Teu paciente, ele te dá muita informação. Ele te dá informações preciosas no quesito, aqueles pacientes, nunca acham a minha veia. Esse final de semana mesmo, lá no curso em Londrina, a gente estava lá reunido com o pessoal. Até um grande abraço para os que estão presentes, já vi bastante gente aí. A paciente chegou para um procedimento, um enxerto pequeno, numa região onde ela tinha perdido o implante, e ela já chegou falando a seguinte frase para mim: doutor, normalmente o pessoal tem dificuldade para pegar a minha veia. Eu falei, por quê? Um dia eu estava no hospital, chamaram até a equipe da UTI para coletar sangue que não estavam conseguindo. Eu falei assim, então temos um problema aqui, né? Vamos investigar melhor essa tua veia, porque talvez eu não consiga. Mas esse tipo de pressão já aconteceu mais vezes com a minha pessoa, e normalmente é um paciente que tem medo, né? Essa paciente tinha uma veia, não era uma veia muito, muito grossa, era uma veia fina, mas ela era uma veia satisfatória, não tive dificuldade, já peguei casos bem piores. Então a gente tem, para outras alternativas, veias finas, a gente tem tipos de scalp diferentes, né? A gente tem um scalp que é o mais indicado, que eu uso mais, acho que está ao contrário aqui no vídeo, mas é a 21G, é a agulha que eu mais utilizo, o calibre de agulha que eu mais utilizo para fazer as coletas. E para casos mais extremos, assim, uma veia mais fina, um paciente que já fez muitos procedimentos de venopunção, ou às vezes até pacientes diabéticos que têm problemas de discrasias, doenças sistêmicas, pode ocorrer de ter assim veias mais escondidas, né? Parece que some as veias do braço. Para esses casos eu tenho a 23G, que é uma agulha mais fina, né? Para esses eventuais casos assim que a gente considera uma veia mais fina, a gente não está muito confiante que a 21 possa conseguir. Mas raramente eu uso esse calibre mais fino, eu uso a 21 e tem sido satisfatório para mim ter esse calibre de agulha aqui na clínica, tá? Bom, vamos continuar aqui com relação a eventuais objeções, né? Vocês devem estar se perguntando, mas como é que você faz para ver essa veia do braço, Jacques, depois de garroteado? E se eu não ver essa veia? Né? Porque a primeira tendência nossa é querer enxergar a veia do braço. E para isso eu trouxe aqui meu braçonildo, né? Esse aqui é o braço que participa aí dos cursos. A gente nem sempre tem uma veia visível como essa, né? Uma veia sobressalente que a gente consegue visualizar, né? Ela tem até uma cor diferente no braço. Então nem sempre a gente consegue ver, mas sentir quase sempre, tá? Agora, se você não vê e não sente, procura aí a ajuda de um profissional com um pouco mais de experiência, até vocês
terem confiança suficiente para fazer a venopunção. Então, a segunda dica, que é perguntar para o paciente, conversar com o paciente, se ele tem alguma dificuldade nas coletas, né? Técnicos já tiveram dificuldades, ele vai te dar informações importantes já. Então, as variáveis das veias normalmente não são muitas, tá? Normalmente elas estão bem simples, e se vocês tiverem dúvidas, eu posso fornecer alguma mais informações em particular, me mandem perguntas aqui, tá? Que eu vou conseguir, dentro do possível, esclarecer. Bom, quais são os problemas agora? Agora eu vou falar dicas de eventuais problemas que a gente pode ter nessa venopunção. Primeiro de tudo, paciente desidratado. Paciente desidratado é um paciente que costuma não nos dar volumetrias muito boas na coleta. E se, por exemplo, você garroteia esse paciente e você quer encher uma centrífuga com 8 tubos inicialmente, e esse paciente estiver desidratado, possivelmente você pode ter dificuldade ou ter uma coleta muito demorada. A gente sabe que hoje uma coleta sanguínea, para ser eficiente, a gente não ter problema no concentrado sanguíneo, essa coleta deve ser no máximo, no máximo 4 minutos, 4 minutos e meio. A 5 minutos eu já acho muito tempo, e esse teu sangue já pode começar a coagular dentro do tubo e pode não ter todos os tubos, toda a tua coleta com qualidade ao final da centrifugação. Então, entenda que você ter uma centrífuga é o suficiente, mas se você puder ter duas e teu fluxo de cirurgias for grande, você encara as cirurgias de grande porte, pense em ter duas centrífugas, porque você vai precisar. Bom, a primeira é o paciente desidratado, né? A outra situação de eventuais problemas é você tentar funcionar da forma errada. Então, de que forma que você tem que funcionar? Você tem que seguir uma ordem, uma sequência lógica. Então, você tem que conversar com o teu paciente, garrotear, o paciente já está pré-examinado, você sabe já o braço que vai intervir, você está com todo o material em mesa, você já está com o teu scalp aberto, já está com o teu scalp em cima da mesa aberto, você já está com o teu adaptador, que ele engata no scalp, né? Esse sistema de coleta de tubo a vácuo, montado já no scalp, em cima da tua mesa, você já está com algodão de álcool aberto, né? O algodão ou o lencinho, né? O lenço, o swap de álcool aberto em cima da mesa. Você já está com o teu garroteador em posição. E a terceira dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando vai fazer a coleta do paciente, você, ao invés de garrotear e arrumar as coisas, você arruma tudo, deixe tudo pronto, examine o braço do paciente, já visualize aquela veia eleita para a punção, passe o álcool, deixe o álcool secar no braço, não puncione com o braço umedecido com álcool, deixe o álcool secar, vista a luva, né? Passe o álcool, você já visualizou aquela veia, garroteie o braço do paciente e você não tire o olho da veia, tá? Se for uma pessoa de muita idade, às vezes a pele é um pouco flácida, às vezes você até tem uma veia visível, mas até a própria força de entrada da agulha com o bisel para cima, você às vezes vai tentar furar a pele de uma pessoa mais idosa, essa pele ela mexe, ela vai para os lados e aí empurra até a veia para o lado e você
fura lateralmente e não consegue atingir o objetivo. Então, se for uma pessoa idosa, lateralmente a veia puxa um pouquinho a pele, não colocando o dedo em cima da região que você vai puncionar, ao lado, para dar um pouco mais de firmeza para a pele, e aí você punciona. Se você às vezes puncionar e tentar furar e tentar insistir, tira, coloca, esse ato de tira e coloca a veia, a agulha, para tentar achar a veia, já pode promover ali a ativação do fibrinogênio em fibrina. Então, esse trauma nas paredes já começa a causar uma lise e uma ativação da coagulação dentro do teu tubo. E assim, por consequente, os tubos que vão sendo enchidos também já podem ter uma aceleração da coagulação, coisa que é um imprevisto, né? Uma intercorrência na tua coleta. Então, tenta evitar isso. Então, seja o máximo preciso possível. Tenha foco na veia quando você for fazer a punção. Tá? Então, fica mais essa dica aí. Bom, outro problema quando a gente vai coletar, é sempre ter em mente que você já tem que estar na cabeça com quantos tubos você vai coletar. Você vai fazer a coleta, essa cirurgia eu vou fazer inicialmente 4 tubos, inicialmente 6 ou 8. Já tem em mente, para você ver o fluxo de enchimento desse tubo com sangue, para que você já encaminhe a centrífuga numa determinada ordem e distribua dentro dessa centrífuga para que o teu sangue esteja rodando na centrífuga o mais breve possível. O que eu te comentei do tempo de coleta de até 5 minutos, que eu acho muito, eu prefiro fazer minhas coletas no máximo 4 minutos. Quando eu tenho uma dificuldade, menos fluxo de enchimento dos tubos, eu prefiro esperar 4,5 no máximo. Então, assim, entenda que, primeiro de tudo, teus tubos têm que estar com o vácuo interno satisfatório. Então, uma outra intercorrência que pode acontecer, às vezes você chegar, puncionar a veia do teu paciente, e quando a gente punciona a veia, por exemplo, o sangue já sai, né, já aparece aqui na mangueirinha. Então, puncionou, você está dentro da veia, o sangue já aparece aqui. Se você encaixa o tubo no teu adaptador e esse tubo não enche de sangue, ou ele começa a encher e pode ter um problema ou no tubo que está sem vácuo, ou você está com algum bloqueio na mangueirinha, ou até você escapou a veia. Mas eu penso na probabilidade. Se você entrou, está dentro da veia, estabilizou a agulha da forma adequada, entrou com a agulha suficiente, e a partir dali o tubo não enche, a gente pode ter algum problema. Ou no fluxo da mangueirinha do scalp, e já aconteceu comigo, por isso que eu digo para vocês com propriedade, e não foi uma nem 2 vezes. Eu vi um lote de uma empresa que veio com essas mangueirinhas com defeito, e eu comprei, confesso que estava um valor barato, comprei em bastante quantidade, e depois que eu descobri porque estava com valor barato, porque de cada 5, uma estava com defeito lá dentro. Então isso estava comprometendo minhas coletas. Então, às vezes, a gente economizar um pouco aí, tem que estar atento, e se você verificar que é um problema de lote, já solicite a substituição com o fornecedor, né? Compre de bons fornecedores, e isso aconteceu comigo, então eu posso dizer para vocês com propriedade. Enfim, tubo sem vácuo, normalmente você já descobre rápido, porque os tubos eles não enchem, ou se enchem pouco, né? Porque ele às vezes não perdeu totalmente o vácuo, perdeu parte do vácuo, então o tubo já enche com menos volumetria. Outra dica é sempre então calcular o número de tubos no momento da coleta, né? Você tentar começar a entender já, e começa pequeno, que para quem faz venopunção já e domina, espero que as dicas tenham ajudado. Para quem está querendo começar a fazer as coletas, eu acho que
comece pequeno, comece planejando fazer coleta de 2, 4 tubos, e assim você vai respeitando essa curva de aprendizado, essa curva de aceitação, de assimilação, e naturalmente a tua cirurgia vai evoluindo, tuas coletas vão evoluindo e você vai tendo os resultados satisfatórios, tá? Pessoal, vão guardando as dicas aí, vão guardando as dicas e as eventuais dúvidas, perguntas. Eu vou ficar no finalzinho da live mais um tempo para que vocês perguntem e eu tente responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Bom, outra questão que pode ser um efeito adverso aí, uma eventual complicação, seria você ter equimoses, que são tipo uma pequena hemorragia, né? Quando a gente coloca a agulha na veia e lesiona o vaso, e isso pode acontecer em maior frequência em pacientes idosos, você ter ali, mas não se assuste com isso, não pare sua coleta imediatamente. Pode acontecer pequenas hemorragias, que a gente chama de equimoses subdermal, e aí você fala para o paciente, vai acontecer isso, e você passa compressas quentes, caso ele queira que aquilo ali saia rápido, né? Desmaios. Converse com o seu paciente, tente mantê-lo tranquilo, porque já aconteceu pacientes chegarem quase a desmaiar de tanto medo de agulha. Então, e tem alguns que não falam, de vergonha. Então converse, tenta buscar a sinceridade do paciente para que, tanto para você quanto para ele, o ato da venopunção seja satisfatório, tá? Bom, outra coisa é a lesão. A gente tem um nervo aparente nessa região que pode acontecer um acidente, tá? Então eu vou passar para vocês aqui uma imagem, eu vou inverter a câmera, que é o nervo mediano, tá, gente? Então existe esse nervo. Esse nervo está nessa região do antecotovelo, né? É uma região que pode ocorrer um dano. Falo para você, nunca aconteceu comigo, tá? E confesso para vocês que nunca vi algum colega reclamar que causou um dano desse, tá? Mas pode acontecer, porque existe ali um nervo que ele é bem comum e ele vai acompanhando a veia intermédia, tá? Então fiquem atentos a isso aí, que pode ser uma das intercorrências na venopunção também. Bom, pessoal, eu posso dizer para vocês hoje, e eu quero vou agora para a finalização da live, eu posso dizer para vocês hoje que, e tentando voltar agora ao meu título da live, que é por que a venopunção transformou meus resultados cirúrgicos. Na verdade, o que transformou meus resultados cirúrgicos foi o produto da venopunção, que é o sangue, os concentrados sanguíneos, que hoje fazem parte de todo o meu repertório de cirurgias, praticamente todo o meu repertório de cirurgias. Então, a venopunção ela faz parte disso, e eu encaro a venopunção como uma parte primordial, fundamental, de extrema importância para que o sucesso da cirurgia ocorra. E eu acho assim que todo profissional que é da odontologia está extremamente capacitado a fazer a venopunção e fazer muito bem. Deve fazer, né? Não, tem que romper esse paradigma de que é uma coisa que é coisa de enfermeiro, que é coisa de técnico de enfermagem, que não é para o dentista. Eu sou contra essa ideia. Eu acho que já faz parte da nossa... Primeiro, estamos autorizados a fazer, através do decreto de lei que eu comentei, que é a resolução número 158, de 8 de junho de 2015. Então, usemos dessa autorização para que a gente tenha uns resultados e a possibilidade de estar aplicando isso no nosso dia a dia clínico. Eu acho que para todo bom cirurgião, isso aí deve fazer parte das armas, vamos dizer assim, que a gente tem disponível em clínica, tá?
Ó, pessoal, então, retomando aqui, eu vou ficar aberto aqui às dúvidas, tá? Vou responder algumas dúvidas. Já é 8h17, daqui a pouquinho já está acabando a live pelo tempo. Relembrando vocês que toda segunda-feira eu vou estar nesse horário das 7h30 com vários temas, tá? Eu vou tentar providenciar o que está prometido com o Dr. Carlos Saboia, uma live junto com o Dr. Carlos Saboia para a gente falar de um tema especial que está em segredo, mas segunda-feira que vem, fiquem atentos, se o Dr. Carlos Saboia puder estar presente na segunda-feira da semana que vem, 7h30 da noite, a gente vai falar sobre vai ter um papo bem legal, algo que está em evidência, tá, pessoal? Vou ficar aqui, agora vou tentar ver as perguntas, tá? Para que eu consiga respondê-las. E, pessoal, eu vou deixar aqui avisado, então, qual que é a surpresa? Para quem ficou até o final e eu não esqueci, a surpresa é o seguinte, eu vou mandar um livro em PDF para vocês, tá? Um livro em PDF, vai estar disponível no meu canal do Telegram, do meu canal do Telegram, que está no link da minha descrição do Instagram, tá? Entrem lá no Instagram, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu inverter a câmera de novo. Pessoal, essa aqui é a minha página do Instagram, vocês venham e clicam aqui na descrição, tem um link, um Linktree, tá? Aqui tem o canal do meu Telegram, vocês entrem aqui no canal do Telegram e no momento que vocês entrarem, vocês vão ver essa imagem, tá? Vocês podem abrir aqui na web, né? Ou pode ver do celular de vocês mesmo, viu? Em Telegram. Aqui eu estou na web, estou ligado no computador, então vocês vão ver o meu canal do Telegram e aí eu vou deixar o livro para vocês, é um presente meu para vocês, um livro de flebotomia, tá? O nome do livro é As Boas Práticas da Flebotomia segundo a OMS. É um livro de deixa eu ver aqui quantas páginas. 130 páginas. É bem amplo, bem complexo, mas tem muita dica legal ali. E eu vou providenciar também mais uns artigos para vocês lá, tá? Mas meu presente era esse para vocês, tá bom? Então entrem lá no canal do Telegram, vai estar disponível para vocês. E, aliás, o canal do Telegram vai ser um canal importante para a gente estar atualizando vocês das novidades e disponibilizando assim, conteúdo bacana, conteúdo de valor para que vocês aprendam, tá? Esse é meu objetivo. Então vamos lá, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Vamos tentar relembrar o passo a passo da venopunção. O Dr. Koproski aqui pediu. Bom, o passo a passo da venopunção é o seguinte. Então, gente, fazer uma prévia com o paciente, né? Uma semana antes ou 10 dias antes da cirurgia, faça um pré-cirúrgico, onde vão ser dadas as dicas para o paciente de cuidados. Passem lá uma arnica em malva para o paciente, que é um homeopático, é um chá, é hidratação, é desinflamação. E esse paciente vai lembrar durante 10 dias de você que ele tem uma cirurgia 10 dias depois. Inconscientemente, esse paciente vai estar melhor preparado para a tua técnica, para o teu resultado cirúrgico. Faça um exame antes desse paciente, antes da cirurgia, antes da venopunção. Né? Uns dias antes, você, na formalização do tratamento, examine o braço, para já eleger a melhor veia para venopunção e se você não vai precisar de ajuda. Está com o paciente na cadeira, tranquilize ele, você também tem que se tranquilizar. Você já está preparado com todo o material na mesa, com o scalp montado, já junto com o scalp montado já no adaptador, os tubos que você vai usar, os números dos tubos em quantidade suficiente. Deixe mais tubos do que você vai usar, porque você pode ter um problema em algum dos tubos e você já ter disponível. Você vestir, calçar a luva, foco na veia, olha para a veia, garroteie, passe o álcool,
limpe, deixe o álcool secar no braço, puncione, se necessário, aquela veia com um pouquinho de mobilidade, uma pessoa mais idosa, a pele um pouco mais ressecada, com dificuldade de penetração da agulha. Apoie lateralmente naquela pele para dar um pouco mais de firmeza, puncione. Se você tiver ajuda de alguém, peça para essa pessoa trocar os tubos para você. Não perca o foco da agulha para que essa agulha não se desloque dentro do vaso e não machuque a parede lisa do vaso interno e promova já a coagulação precoce e ativação do fibrinogênio e fibrina antecipadamente, que isso venha comprometer. Coletor, desgarroteie o paciente antes de tirar a agulha, tá? Desgarroteou o paciente, tire a agulha com cuidado e depois pressione um algodão para fazer o estancamento ali imediato do sangramento, do eventual sangramento, tá? Tente lembrar para não tirar a agulha antes de desgarrotear, porque pode ocorrer um eventual sangramento. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu dei o passo a passo de novo, né? Tem o pessoal aqui que está assistindo. Nossa, teve bastante gente, foi muito legal, viu, pessoal? Gostei bastante, obrigado pela presença de vocês aí. Entrem no meu canal do Telegram e peguem lá o presente e fiquem lá, né? E fiquem no Telegram, que eu vou disponibilizando dentro da minha possibilidade, do meu dia a dia. Eu vou disponibilizando mais material para vocês, tá bom? Gente, foi muito legal tê-los aqui comigo. Obrigado mesmo, foi muito legal. Tem mais uma pergunta. Espera aí, mais última pergunta. Vou responder aqui. Vamos ver aqui. Bastante comentário. Duas perguntas. Tá. Tu tira o garrote, ó, pergunta da Luana. Oi, Luana, tudo bem? Tu tira o garrote somente no final das coletas ou depois de alguns tubos? Olha, no caso de uma possibilidade, tá, de fluxo de sangue, por exemplo, você está fazendo coleta de 8 tubos. Se você desconfiou que você garroteou muito forte o braço do paciente, você pode soltar o garrote, tá? Em alguns laboratórios que fazem coletas de pacientes no dia a dia, alguns ensinam que depois que você garroteou o paciente e começou a coletar, você desgarroteia. Mas não, na nossa preconização de cursos, a gente deixa o paciente garroteado para que esse fluxo ele aconteça, o enchimento dos tubos seja mais rápido. Então eu mantenho garroteado até o final da coleta. Se eu perceber que pode estar diminuindo o fluxo de sangue, eu desgarroteio o paciente, peço para o paciente fazer um pouquinho de pressão, né, de força na mão, e volto a garrotear, para que represe esse sangue novamente e os tubos continuem enchendo com mais velocidade. A não ser que você perceba que está no final da coleta e não precisa ser garroteado de novo. Mas eu acho que isso aí espero ter respondido a tua dúvida aí, Luana. Tá bom? Tá, agora eu vou responder a última pergunta, que é a dica de hidratação, tá? O Dr. Cirilo, certo? Que perguntou aí. As dicas de hidratação seria o seguinte: além desse chá que eu preconizo o paciente tomar durante 10 dias antes, falo para o paciente, se hidrate principalmente com líquidos, mas não refrigerante, sucos muito doces, suco de laranja evite, para evitar a glicemia exagerada aí, né? Então, assim, hidratação é água. Hidratação preferencialmente com água, porque qualquer outro líquido que tenha açúcar, enfim, misturas, doce, evitar para que isso aí não venha a causar aumento de glicemia nesse pré-cirúrgico aí, né? Então, eu espero ter respondido aí, ter dado mais uma dica aí para o Cirilo também, e fico aí
agora no agradecimento para vocês, tá? Já deu quase 1 hora. Quem gostou aí da live, faz um print, me marca aí no Face, no Instagram e no Face também, se quiser. Comente aí, compartilhem com os amigos. Eu vou tentar deixar ser disponibilizado, gravado no Instagram, para depois ficar como dicas aí para amigos de vocês. Pode compartilhar isso aí, que vai tá disponível aí, tá bom? Pessoal, um abraço forte para todos, fiquem com Deus e vamos aplicar aí a venopunção no dia a dia de vocês. Percam o medo e incorporem isso no dia a dia das cirurgias, tá bom? Um abraço a todos aí. Até segunda que vem.